A paz do Senhor seja convosco. Louvado seja o nome de Deus. Meus amados irmãos, hoje nós vamos trabalhar com o tema o poder das palavras, que vai refletir diretamente no nosso coração. As palavras que falamos, ela reflete o que está no nosso coração. Meus amados irmãos e visitantes, hoje nós vamos refletir sobre uma das verdades mais impactantes e transformadoras que está na palavra de Deus. Nossas palavras revelam o nosso coração, quem nós somos. Nós vivemos numa época em que as palavras são lançadas e soltas ao vento. Nós estamos vivendo na época da internet, redes sociais, mensagens instantâneas, conversas rápidas, às vezes curtas, mas nós já paramos para pensar que as palavras vão ter peso eterno. O que nós falamos hoje vai ecoar pela eternidade afora, meus amados irmãos. Jesus, o maior pregador que já existiu, ele vai justamente pesar cada uma das nossas palavras. Nossas palavras são como termômetro. É ele que vai mostrar a temperatura da nossa alma. O que nós falamos, nossas palavras, elas são medidores do nosso caráter. E nós temos que ter cuidado. Nossas palavras, elas vão testemunhar, falarão contra nós ou ao nosso favor no dia do grande juízo. Olha como é importante o que nós falamos, é muito importante. Eu peço aos amados irmãos que nós possamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 12, do 33 ao 37, as árvores e os seus frutos, o poder das palavras e o reflexo do nosso coração. Mateus capítulo 12, versículos do 33 ao 37. Eu gostaria de ler, que os amados irmãos acompanhassem a leitura. Mateus 12, do 33 ao 37. A palavra de Deus, aquele que não tiver Bíblia pode acompanhar pelo Data Show. As árvores e seus frutos. A palavra de Deus nos diz assim: tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom. Ou torne a árvore má, e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiu. Porque pelas suas palavras será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Vamos curvar nossas cabeças novamente, vamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus, para que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, por essa primeira parte. E agora, Pai, te pedimos iluminação do céu, do alto, para que essa palavra possa penetrar nos nossos corações. A tua palavra que já é revelada e inspirada, mas que a tua igreja precisa de iluminação, de compreensão. Corrige-nos, Senhor, se houver falha nesta caminhada diante de ti. Que o Senhor possa, ó Deus, nos conduzir através dela, porque a tua palavra é nossa regra de prática e fé. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Essa é a nossa oração, no nome santo, poderoso e majestoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vivemos nessa época, pequenas frases, reações rápidas, conversas casuais. Nós temos que lembrar uma coisa, a palavra de Deus aqui que nós lemos agora, vai dizer que cada sílaba está sendo registrada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada sílaba, cada palavra que nós falamos. Um dia nós teremos uma audiência no céu com o nosso Senhor, e nós daremos conta de toda a palavra que nós proferimos.
É interessante isso. O Senhor nos conduzirá a uma audiência pública e nós mostraremos a Ele o que nós falamos aqui, o que tem no nosso coração. Cada palavra proferida, como eu disse, a guisa de introdução, ecoará para a eternidade. É interessante que esse cenário aqui, aonde Jesus se encontra, era um momento de virada do ministério de Jesus. Jesus tinha acabado de curar um homem cego e mudo, estava endemoniado, está aí no verso 22 ao 24 da sua Bíblia. E é interessante que Jesus vai dizer assim, verso 22, só para a gente pegar o contexto, para a gente entender por que Jesus proferiu essas palavras. Então trouxe a Jesus o endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E é interessante o que diz no verso 23. E toda a multidão se admiravam e diziam, não seria este, por acaso, o filho de Davi? Então, é interessante que Jesus faz o milagre e a multidão se alegrava. Mas, ao mesmo tempo, os fariseus, consumidos de inveja, atacavam Jesus. Atribuíam o milagre a Belzebu, o maioral dos demônios. É nesse contexto que Jesus profere essas palavras, palavras duras de Jesus. Jesus responde justamente à ilógica do coração desses homens. Ele responde dizendo que não há perdão quando as pessoas blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele é direto. Não há perdão, pastor. O que é o pecado contra o Espírito Santo de Deus? É você atribuir ao Espírito Santo algo feito por demônios. É só isso. É aquela pessoa que apostatou da fé, aquela pessoa que esteve na igreja, abandonou a igreja e hoje fala que os milagres e sinais feitos na igreja é feito por demônios, por Satanás. E Jesus diz que esse pecado não tem perdão. Por isso nós chegamos no ponto-chave aqui, no contexto, justamente do ministério de Jesus, a oposição religiosa contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles difamavam Jesus deliberadamente, se levantaram contra o nosso Senhor. E é interessante que Jesus, ele sempre com a sua lógica impecável, Jesus vai falar justamente, ele profere palavras devastadoras contra esses homens, sobre árvores e frutos. Árvores e frutos, fazendo uma comparação entre homens bons e homens maus, árvore e fruto, expondo o verdadeiro problema. O problema não era o milagre de Jesus, não, mas era a corrupção do coração humano, e ainda hoje, o problema não é milagres, sinais e prodígio, não, é justamente o coração corrupto do ser humano. Nessa época dos fariseus, suas palavras não eram palavras venenosas. Jesus é mestre em fazer comparações, e ele vai fazer justamente isso, árvore e fruto, homem bom, homem mau, mostrando que nós temos uma escolha. Nós temos uma escolha. Jesus, ele é mestre nisso, em dizer, trevas e luz. O que é que vocês escolhem? Trevas ou luz? O que é que vocês querem serem? O que é que vocês escolhem? A porta estreita, que é o caminho mais difícil, ou a porta larga que leva à perdição? Porta estreita, porta larga, luz ou trevas? Qual árvore vocês são? Árvore boa, árvore ruim? Quem vocês são, homens bons ou homens maus? Isso Jesus, ele traz para hoje. E nós vamos ver no primeiro versículo aqui, a impossibilidade de fingir. Jesus vai dizer, pelo fruto conhecereis, ou conhecerão a árvore. Justamente isso, na segunda parte. Torne a árvore boa, o seu fruto será bom, ou torne a árvore mal, e o seu fruto será mal. Ele vai dizer, por quê? Pelo fruto se conhece a árvore. Jesus está falando aqui, é uma metáfora, tá? Ele está se aprofundando. A árvore aqui, a árvore má, não pode dar frutos bons. Uma laranjeira não pode dar limões. Não, e um pé de limão não pode dar laranjas. A natureza da árvore determina o tipo de fruto. Quem nós somos? É isso que nós temos que pensar nessa noite.
Jesus usa essa metáfora justamente para ilustrar o caráter e as palavras. Caráter e palavras, eles são inseparáveis, eles andam juntos. As palavras aqui que Jesus fala são os frutos, e o coração é a árvore. Por isso que nós temos que fazer essa avaliação. As palavras, frutos, o coração, a árvore. Árvore e fruto. Quem nós somos? Quem nós queremos sermos a partir de hoje, quando nós trazemos para uma implicação espiritual? Jesus, ele está falando mais ou menos assim: você não pode ter o coração amargurado e produzir frutos de amor. É incompatível. Pessoas que vivem amargurada, pessoas que vivem uma pessoa invejosa não pode falar sobre bênçãos espirituais, não. Você não pode alimentar o orgulho, Jesus está dizendo aqui, e demonstrar humildade, não, é incompatível. Os fariseus viviam assim. Pareciam santos, mas eram atores da fé. Eles viviam externamente. Suas palavras geralmente traíam eles. Eles se vestiam de religiosos, mas falavam sobre malícia, ciúme e blasfêmia. Blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. A grande questão disso tudo é que tipo de árvore nós somos. Jesus não está pedindo para nós pegarmos um fruto podre numa árvore e pintar de verde. Não é isso, não. O que Jesus está dizendo é: tome uma decisão na sua vida, quem você é. Uma árvore boa ou uma árvore mal? Você vai dar frutos para a glória de Deus ou vai continuar fingindo ser crente? A transformação precisa ser na raiz, e a raiz é o coração. Meus irmãos, aonde a raiz está doente, que é o coração, o fruto denunciará frutos podres, frutos maus. Aonde a graça é plantada no nosso coração, o fruto vai multiplicar para a glória de Deus. Qual a origem das nossas palavras? Qual a origem? De onde vêm as nossas palavras? Vem de um coração contaminado. O que é que Jesus diz no verso 34? A boca fala do que o coração está cheio, verso 34. É o coração de onde procede tudo que não presta. É uma das declarações mais reveladoras do Evangelho. Mais reveladoras. E Jesus começa diretamente com uma denúncia. Raça de víboras. Ele está dizendo isso justamente para os fariseus, porque blasfemaram contra o Espírito Santo, blasfemaram contra o Filho de Deus, blasfemaram contra o próprio Deus e Pai. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo, automaticamente Deus é um, Pai, Filho e Espírito Santo. E esses homens blasfemaram, por isso a denúncia de Jesus, raça de víbora. Quem dizia isso? João Batista. João Batista. Isso aqui que Jesus está dizendo não é um insulto pessoal contra aqueles homens, não é. Meus irmãos, o que Jesus está fazendo aqui é um diagnóstico espiritual do coração daqueles homens. E nós temos que fazer esse diagnóstico hoje. Por quê, pastor? Víbora, engano mortal. E elas se aparentam, né? Fragilidade, mas tem uma mordida letal. Assim são os fariseus, os religiosos. Venenosos, sagazes. Víboras são venenosas por natureza. Toda víbora, que é uma espécie de cobra, ela é venenosa por natureza, perigosa. Parece inofensiva, mas é perigosa. Mortífera em seu ataque. Por isso nós temos que cuidar de quê? Do nosso coração. Do nosso coração. E isso é uma impossibilidade moral para aqueles homens ali. Era impossível para eles. Por isso nós temos que cuidar. Olha o que é que Jesus diz. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? É uma pergunta retórica, Jesus é mestre nisso também. É uma pergunta retórica, mas essa pergunta é devastadora. O que Jesus está dizendo aqui é impossível para vocês, porque vocês já estão contaminados de veneno. É isso que Jesus está falando para esses homens, para que nós hoje possamos cuidar de quê, pastor? Do nosso coração. Se tivermos que cuidar de alguma coisa, cuide do seu coração. Porque é um princípio transbordante, porque a boca fala do que o coração está cheio. No grego, essa palavra diz assim: do que há de abundância no teu coração, nisso fala a tua boca. Coisas abundantes, nós não vamos falar coisas boas se tivermos com o coração
machucado, amargurado, Jesus revela que a língua não funciona sozinha. Claro que não. A língua é o quê, pastor? Porta-voz de quê, pastor? Do coração. Do que nós temos no coração. Lembrando que no judaísmo o coração é o centro do nosso ser. Centro do nosso ser. Como é que vocês são maus e vão falar coisas boas? É isso que Jesus está dizendo. A palavra aqui, cheio, é justamente abundante. Fala do que o coração está cheio. Aquilo que transborda. Aquilo que está em excesso no coração de vocês, aquilo que tem abundância no coração de vocês. Por isso, meus amados irmãos, a boca é o termômetro do coração. O termômetro do coração é a boca. Palavras que nós falamos revelam as prioridades. Quais as minhas prioridades? As palavras que eu digo, o que eu falo, vai revelar as minhas prioridades. As palavras que falamos expõem quem nós somos hoje. Árvore boa, árvore mal. Qual a nossa escolha nessa noite? Nessa noite nós temos que tomar uma escolha agora. Jesus faz essa comparação entre árvore e fruto. E ele é mestre em fazer ilustrações. Ilustrações. Jesus em seguida faz uma ilustração entre pessoas. É interessante, Jesus, só ele mesmo. Lá em Lucas ele falou a mesma coisa. O homem bom, ele vai dizer lá em Lucas, depois eu leio o texto para vocês. Ele vai dizer, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a abundância do seu coração fala da boca. É justamente a mesma coisa que ele vai dizer no versículo 35. O que é que nós temos no coração? Olha o que é que ele diz no verso 35 aqui. A pessoa boa tira do tesouro bom, coisas boas. Mas a pessoa má, do mau tesouro, tira coisas más. Ele vai falar agora dois tesouros, as comparações. Tesouro bom, tesouro ruim. Pessoa boa, pessoa má. Jesus vem falando para conosco. Por isso, amada igreja, aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Jesus vai dizer isso antes, lá em Mateus 6. Aonde está o nosso tesouro? Aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Jesus agora apresenta duas pessoas. Pessoas boas, pessoas más. Dois tesouros. As pessoas boas aqui é uma comparação, porque Jesus vai dizer que não tem ninguém bom. Ele está fazendo uma comparação para que nós possamos fazer uma escolha. A pessoa boa possui um tesouro interior de valor eterno. A sua bondade é genuína e não superficial. A pessoa boa, ela vai produzir coisas boas, frutos para a glória de Deus. Suas palavras são palavras que edificam. Pessoas boas que foram alcançadas por Jesus. Suas palavras edificam, suas palavras curam, suas palavras abençoam e suas palavras trazem vidas. Nós estamos trazendo vidas, falando sobre vidas, edificando, curando, abençoando e trazendo vida para outras pessoas. Diferentemente da má pessoa, é uma comparação, para que nós possamos tomar uma decisão. Produz essa má pessoa um quê, pastor? Produz um tesouro também. Mas que tesouro é esse? Ele tira desse tesouro coisas más. O tesouro desse homem, o que ele tem no coração está corrompido. Sua maldade não pode ser disfarçada. Ele disfarça diante da igreja, diante do seu ambiente de trabalho, diante de sua esposa, do seu marido, mas diante de Deus não. Ele vai produzir inevitavelmente más coisas más. Suas palavras, em vez de edificar, destrói. Suas palavras ferem, suas palavras amaldiçoam as outras pessoas, porque ele está com o coração contaminado. É isso que Jesus está dizendo para conosco nessa noite, que nós temos que tomar uma decisão. Frutos bons, frutos maus, pessoas boas, pessoas maus, tesouros bons, tesouros maus. É essa a decisão que nós temos que tomar. Quando nós trazemos para a prática nessa noite, que tipo de tesouro nós estamos acumulando, meus irmãos?
no nosso coração, o que é que nós estamos buscando, o que é que nós estamos alimentando, o que é que nós estamos alimentando o nosso espírito. Suas palavras refletem o coração, o seu coração, se foi transformado ou não por Jesus Cristo. Por isso que nós temos que refletir nessa noite. Quando as pessoas nos procuram, meus amados irmãos, quando as pessoas nos procuram para uma conversa formal ou informal, nós estamos trazendo para eles esperança ou desânimo. Quando as pessoas chegam até nós estamos trazendo para essas pessoas fé ou dúvida. O que é que nós estamos trazendo quando as pessoas chegam para nós? Nós estamos dando a elas amor ou crítica? Biblicamente, meus amados irmãos, aonde nós estamos acumulando os nossos tesouros? Nós estamos buscando tesouros celestiais ou tesouros materiais? O nosso tesouro tem que ser celestiais, espirituais. Pastor, que são tesouros espirituais? Fé, amor, serviço ao rei, auxílio aos necessitados, amar o nosso próximo. Isso aí você está juntando tesouro. Você tem que gastar a sua energia para glorificar a Deus e não para acumular riquezas aqui na terra. Riquezas são temporais e perecíveis. Nunca foi problema ter dinheiro. Não, é bom. Por isso, cuide do que é do rei. Ele é dono do ouro e da prata. O que são tesouros celestiais? Amor e serviço. Você tem que amar a Deus, amar o seu próximo e servir na sua igreja. Você está juntando tesouro nos céus. Sabedoria e conhecimento. Sabe o que é que Paulo vai dizer lá em Gálatas? Em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo, nós temos que buscar Cristo, tesouros espirituais, generosidade. Nós temos que investir em pessoas, em almas, na igreja do Senhor, no reino de Deus. É isso que nós temos que investir. Obras de justiça, de santidade e fé. Fazer obras de justiça, ter misericórdia das pessoas, nos colocar no lugar dos outros, termos compaixão. Porque senão nós não vamos acumular tesouros nos céus, e sim aqui na terra, onde a traça e a ferrugem vai corroer, e onde o ladrão rouba. Nós temos que pensar nisso. Quando nós juntamos tesouro nos céus, nós vamos ter segurança eterna, meus amados irmãos. Segurança eterna. A riqueza celeste, ela é segura e confiável. Diferente de bens terrenos, são passageiros. Nós temos que ter direcionamento do nosso coração para que nós possamos juntar tesouros no céu. Aonde nós estamos depositando o nosso tesouro? Nós estamos investindo no eterno? Nós estamos colocando o nosso coração no eterno ou no momentâneo, no passageiro, no temporal? Nós temos que ter felicidade verdadeira para viver e para juntar esses tesouros. A verdadeira felicidade, segundo a Bíblia, não está em coisas cômodas, não. Mas quando nós estamos com o coração que ama a Deus, verdadeiramente ama o nosso próximo. Meus irmãos, voltando para o texto, que ele falou de tesouros, falou de frutos, falou de homens bons e homens maus, tudo fazendo uma comparação para que nós possamos fazer uma escolha. Jesus, ele agora vai dizer que as palavras que nós falamos, nós seremos julgadas por elas. E Jesus, ele começa com uma declaração de quem ele é, uma declaração de poder e autoridade, no verso 36. Olha o que é que ele diz no verso 36, ele começa dizendo, digo a vocês, isso é uma palavra de autoridade. Jesus não está citando nem um rabino aqui, nem um mestre, não. Ele está falando com a própria autoridade de quem é Deus, de quem é Senhor dos céus e da terra. Toda autoridade me foi dada, por isso eu digo a vocês, autoridade no céu e na terra, mostrando que Ele é Senhor. E Ele vai mostrar aqui agora o que, pastor? A abrangência do julgamento. Olha o que é que Ele diz. No dia do juízo,
As pessoas darão conta de toda palavra inútil, toda palavra fútil, qualquer palavra, toda palavra frívola. Jesus agora eleva o padrão do julgamento ao nível mais alto, meus amados irmãos, ao nível mais alto. Ele não está falando de nossas palavras apenas quando nós blasfemamos, ou somente quando nós falamos sobre pecados verbais, não é isso. O que ele está dizendo aqui é toda palavra inútil, toda palavra vã, toda palavra frívola, ou seja, palavras descuidadas, palavras inúteis, palavras ociosas, palavras sem propósitos. O que são palavras inúteis? O que são essas palavras? Fofocas desnecessárias dentro da igreja. Críticas destrutivas. Em vez de você abençoar as pessoas, você amaldiçoa. Piadas de mau gosto. Mentiras pequenas. Exagero para impressionar as pessoas. Tem pessoas que vivem assim. Palavras ditas com raiva no calor da emoção. Cuidado com as palavras. Promessas vazias, tudo isso. Promessas vazias. Linguagem vulgar ou obscena. Palavras que diminuem. Tudo isso são palavras inúteis. Nós temos que fazer Temos que ver aonde que está o nosso coração. Jesus está dizendo justamente isso, no dia do juízo. No dia do juízo. No dia do juízo, as pessoas darão conta no dia do juízo de toda palavra que sair da boca. E isso serve de alerta para a igreja do Senhor. É um sinal vermelho, não amarelo. Não é apenas o que nós falamos no culto, não. Ou em solenidades, não. É tudo que sai da nossa boca. No trabalho, em casa, no trânsito, na rede social, em tudo. Tudo, em todos os lugares. Não importa, no seu ambiente escolar, na sua faculdade, aonde você estiver. E as redes sociais, as mídias sociais, é um campo minado hoje. Ataques sobre ataques, grupos de WhatsApp. Qualquer conversa, qualquer palavra. Meus amados irmãos, Deus está ouvindo tudo, Deus está registrando tudo, Deus cobrará explicações sobre as nossas palavras. Por isso que no final ele traz as consequências de tudo que nós falamos. Ele não está falando de salvação aqui não. Ele está falando da consequência no verso 37. Olha o que é que ele diz. Consequências, ou será justificado ou será condenado. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Esse versículo é absolutamente solene e completo. E isso tem que levar a igreja contrição, quebrantamento. Nós temos que estar quebrantados e contritos. Quebrantados e contritos, será justificados ou condenados. O que Jesus não está dizendo aqui, que nós somos salvos pelo que nós falamos, não é isso. Mas é a consequência depois da salvação. As nossas palavras evidenciam quem verdadeiramente nós somos. Se cremos em Jesus, ele vai mudar. O que falamos, o que pensamos, o nosso modo de viver, de ser, de existir, ele muda completamente. Porque através das nossas palavras nós damos o que? Testemunho, e serão minhas testemunhas. Ainda há muitíssima terra para conquistar. É através do testemunho, através das palavras. Como é que eu vou dar testemunho para o mundo se eu não tenho testemunho de vida dentro de casa? É com nossas palavras que nós mostramos se temos fé ou se vivemos na incredulidade. É através das nossas palavras. É através das nossas palavras que vai mostrar se houve transformação genuína, se Deus transformou o nosso coração de pedra em um coração de carne. Deus vai mostrar isso através da sua palavra, das nossas palavras, nossa comunhão com Deus ou nosso distanciamento dele. Porque palavra é vida. Palavra é vida, é o que nós falamos, nós somos o que nós falamos. Nós podemos dizer algumas coisas aqui, palavras bonitas, mas quando sairmos fora da igreja, nós mostramos quem realmente nós somos.
Se fomos verdadeiramente regenerados ou se nós estamos mortos espiritualmente. Tudo isso vem através da palavra. Uma fé verdadeira se manifesta através de palavras que transformou o nosso coração. Nós fomos verdadeiramente transformados se nós permanecermos com as mesmas palavras. Antes da conversão, tem alguma coisa errada. Nós temos que vigiar e pensar em nossa vida a partir de hoje. Essa é uma das declarações mais assustadoras de Jesus. Porque isso assusta. Porque nós falamos sem pensar. As palavras são como flecha. Depois que você fala, ela não volta mais. Nós temos que ter cuidado no que nós falamos. Tá? Justificado pelas palavras não significa salvação por obras ou pelo que nós falamos, não é isso. Simplesmente vai evidenciar a nossa fé genuína. Eu tenho fé genuína em Deus, eu mostro. Por quê, pastor? A minha fé é pública. Não é com a boca que eu confesso Jesus Cristo, que Ele é Senhor e Salvador, que Ele ressuscitou dos mortos. É com a boca que nós confessamos. A confissão verdadeira vem com as nossas palavras. Vem com o nosso testemunho, um testemunho consistente, um testemunho vivo. Nós temos que testemunhar com nossa palavra. Como disse Pedro e João, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, meus irmãos. Deus tem feito grandes coisas no meio do seu povo e continuará fazendo. Ele é Senhor da igreja para a glória de Deus. Senhor, não palavras que condenam, não. Porque nós seremos condenados, já pensou? Palavras às vezes vão revelar nossa incredulidade, como esses homens que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, pessoas que resistem a Cristo, nós pregamos, fazemos, convidamos, e eles dizem não. Isso vai mostrar o que? Incredulidade, ou às vezes dentro da igreja, hipocrisia religiosa. Nós temos que ter cuidado, meus amados irmãos. Pastor, o que é que nós temos que fazer a partir desse momento? Examinar o nosso coração. Como está o nosso coração diante de Deus? Antes de controlar as nossas palavras, qual o exame, pastor? O exame do meu coração. Sonda, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Sonda o profundo da minha alma, do meu coração, para ver se minhas palavras estão verdadeiramente condizendo com o que eu vivo, com o que eu falo. Eu sou o que eu falo, eu sou o que eu vivo. Eu não posso viver uma vida diferente de Deus. O que é que nós temos cultivado internamente no nosso coração? É a lei da semeadura, meus amados irmãos. Colheremos o que nós plantamos. É a lei da semeadura. Que tipo de conteúdo você tem consumido em casa? Edifica você o conteúdo ou está contaminando a árvore? Está contaminando o seu coração? Você tem nutrido hoje, ressentimento dos seus irmãos? Amargura? Vá até ele e peça perdão. Porque pelas palavras nós conheceremos as pessoas. Você tem se alimentado da palavra de Deus, sim ou não? Porque é ela que vai dar substância à raiz, à árvore, à própria palavra de Deus. Como? Cuidar do nosso interior. Como encher o nosso coração do bom tesouro? Como? Leia mais a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser lida constantemente, tem que ser um estilo de vida que glorifique a Deus. É isso que nós temos que fazer. Cultive uma vida diária de oração, ore sem cessar. Não se preocupe com os outros estão falando, pensando que você é religioso. Não se preocupe, ore, clame, ore. Paulo diz que é orar sem cessar, ter um estilo de vida de oração. Participe da comunhão com os irmãos. É aqui no meio do povo de Deus que nós nos fortalecemos. Pastor, vai ter joio? Vai. Porque o joio é quem fortalece o trigo. Se não tivesse joio, se nós fôssemos iguais, nós não seríamos edificados. É aqui que nós nos fortalecemos. Como, pastor? Com as indiferenças. É através dos indiferentes, dos improváveis, que fortalece a igreja do Senhor. Nós não somos iguais. As nossas diferenças terminam em Cristo.
Em Cristo, todas as diferenças se acabam. É aqui que o povo é edificado. Pastor, mas tem um irmão chato. É aqui. Nós não somos iguais, não. Mas nossas diferenças acabam em Cristo. É aqui, no meio da comunidade, da cainonia, do povo de Deus, onde nós somos edificados. É aqui. Comunhão uns com os outros. Nós não podemos deixar de congregar. Nós lemos o texto hoje, como é de costume de alguns. Não podemos abandonar. O que é que tem que ser alimentado, pastor? As palavras tem que ser alimentado com louvor genuíno, adoração verdadeira. Meus irmãos, nós temos que praticar o perdão, e ela vem com palavras. É com palavras que nós pedimos perdão, é com palavras que nós perdoamos. É assim, com palavras, mostrando que tipo de árvore nós somos. Nós temos que viver e expor conteúdos edificantes que glorifiquem a Deus. Sabe o que é que Davi vai dizer? Davi é interessante. Ele vai dizer: coloquei um guarda na minha boca. Um guarda. Eu vou botar aqui, vou pedir a Dalisson para ler junto com a igreja. Coloca aqui bem aqui, Dalisson. Salmo 141, 3. Davi diz: põe, Senhor, um guarda à minha boca, para vigiar a minha boca. Davi que era rei, Davi que era um homem segundo o coração de Deus. As palavras. Salmo 141, 3, Dalisson. 141, 3. Vamos lá, igreja? Põe guarda à minha boca, Senhor. Vou fazer que nem Gonzaga, vamos ler de novo. Vamos lá? Põe guarda. O que é que Davi disse? O rei. Rei que mandava em todo mundo. Rei dos reis. Ele era rei soberano naquela época. A boca tinha que ser vigiada. Práticas para controlar a língua, pastor. Pense antes de falar. Pense, conte até 10 antes de falar. 3 peneiras. Não sei se era de Sócrates ou era de Platão, depois eu vou pesquisar. 3 peneiras, é verdade, é necessário, edifica. Passa pelas 3, é verdade, eu vou falar. Vou falar, se for verdade. É necessário, agora que eu vou falar. Sim, edifica. Passe pelas 3 peneiras. Evite conversas que levam você a pecar. Peça ao Espírito Santo que já habite em você para te alertar quando você for falar. 4ª aplicação. Arrependa-se, busque transformação, meu irmão. Se o Espírito Santo está em você, ele está te convencendo através da sua palavra, porque ele habita em você. Por isso nós temos que confessar os nossos pecados. Ao pastor, aos irmãos mais velhos da igreja, aos líderes, não, a Deus. Vá a Ele. Por isso que é através das palavras. Peça perdão, meu amado irmão. Tem alguém que você feriu ou foi ferido? Quando sair da igreja, ligue para ele. Quando sair da igreja, ligue para ele. O crente é você. É você que tem que pedir perdão. Ligue para ele e peça perdão. Tome uma decisão de mudar. O Espírito Santo habita em você. Peça a Ele. E comece, seja paciente consigo mesmo. É um processo. É um processo. É uma caminhada, é um processo. Tiago vai dizer assim, o irmão do Senhor, ele vai dizer: nenhum homem pode domar a língua. Eita, bicho ferino, desse tamanhozinho. Ele diz que pode pegar fogo numa selva, desse tamanhozinho. Mas conduz um barco, uma embarcação, o navio de guerra dos Estados Unidos. É o leme, a língua. Só o navio de guerra dos Estados Unidos, que ele doma. Já pensou? O homem não consegue domar a língua, mas sabe quem pode? O Espírito Santo de Deus que habita em você. O Espírito Santo de Deus que habita em você pode. Meus amados irmãos, use sua boca para o bem. Não basta falar. Nós temos que abençoar. Pastor, como é que são nossas palavras? Palavras de louvor e adoração. Palavras que testemunhem sobre Cristo. A nossa vida tem que ser um testemunho, fé pública.
sobre Cristo, o que Cristo fez com nós, edificando os irmãos que chegaram na igreja, as senhoras edificando as jovens, os homens mais velhos edificando os homens mais novos que estão chegando. Abençoar a pessoa com palavras, não amaldiçoar com a boca. Declarar essas promessas que estão aqui na palavra de Deus. Ensinar, aconselhar com sabedoria. Orar uns pelos outros. Paulo vai ser bem claro, que não saia da tua boca nenhuma palavra imunda, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, não, mas palavras que edifiquem a vida dos outros. É isso que o apóstolo Paulo fala. Nós chegamos ao fim, meus amados irmãos, ao fim, mas um fim com responsabilidade. Jesus, ele nos mostrou hoje coisas que não podemos ignorar. 4 coisas. Nossas palavras revelam quem realmente somos. Quem somos? Nossas palavras têm origem aonde? No nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. O coração aqui não é o membro, não. O coração, na Bíblia, é o centro do nosso ser. Prestaremos conta de todas as palavras inúteis, palavras frívolas. E elas terão, a gente viu, consequências eternas. Salvação ou condenação. A pergunta é, nós estamos falando de mais ou de menos? Suas palavras estão alinhadas à vontade de Deus? As nossas palavras ao coração de Deus? Elas revelam verdadeiramente uma mudança genuína no nosso coração? Meus amados irmãos, existe esperança. Jesus, ele pronunciou palavras fortes em nosso favor, palavras de perdão, de regeneração, de transformação, dizendo que ia mudar o nosso coração e colocar um coração receptivo, para que haja mudança. Ele disse que nos daria o Espírito Santo de Deus e que capacitaria esse Espírito Santo que está em nós. Por isso que, para finalizar, meus amados, a justificação é pela fé em Cristo. Mas como é que nós confessamos Cristo? Com a nossa boca e cremos com o nosso coração, através de palavras, do que nós falamos hoje. Jesus é o único meio, o único caminho. Como é que está o nosso coração? Se nós fomos regenerados verdadeiramente, nosso coração vai gerar atos que agradam a Deus e que glorificam a Deus, porque há uma incapacidade da humanidade de ser justificado pelo que ele diz ou pelo que ele faz, a não ser pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Somente assim. Por isso nós temos que confessá-lo. Não é por obras da lei, não é pelo que nós fazemos, não, porque todos estão destituídos, é pelo que Cristo fez por nós. E nós agora confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração. Qual o papel de Jesus nos justificando? Nós falando sobre esse Jesus, qual o papel de Jesus? A morte expiatória, cobrindo totalmente os nossos pecados na cruz do Calvário, nos reconciliando com Deus, e nós agora o confessamos publicamente. Nós testemunhamos. Ainda há muitíssimas terras para conquistar, nós temos que proclamar, falar que tudo isso vem de Deus. A fé, a salvação é pela fé, pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Por isso, a justiça de Deus é colocada sobre nós. A justiça de Cristo é imputada sobre nós, quando nós cremos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós confessamos com a nossa boca, cremos com o nosso coração, que Cristo ressuscitou dos mortos, sabendo que tudo isso Ele nos amou primeiro. Não é por merecimento, não é por mérito, mas pelo seu amor incondicional. Por isso Ele está com as mãos abertas, esperando você nessa noite, para que você possa vir até Ele, falando, confessando publicamente, com a sua boca e crendo com o seu coração, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória de Deus. É assim,
através de palavras, eu confesso com a minha boca, eu creio com o meu coração, para que você possa estar perto da própria palavra de Deus, Deus de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, Ele é Deus de Deus, coeterno, coigual, soberano, apesar do caos, apesar das tribulações, apesar das dificuldades. Por isso que você tem que ir a Ele com palavras, vertical, horizontal, amando os nossos irmãos. Meus irmãos, vá até Ele, que nós possamos cuidar do nosso coração, como diz Davi. Como disse Davi. Põe guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Que nós possamos vigiar esse órgão pequenino, mas tão mortífero, que é a língua. Que a nossa boca seja para abençoar pessoas. Que a nossa boca seja para falar do amor de Deus, do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Que a nossa boca seja usada como instrumento para glorificar a Deus, edificar a igreja de Cristo, primeira igreja batista em Araripina. Nós somos uma comunidade de fé. Com a boca nós abençoamos pessoas. Às vezes pessoas não querem nada, querem uma palavra que saia do seu coração, uma palavra para fortalecer, para renovar as suas forças. E isso só pode acontecer através dessa palavra. Que nós possamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós não possamos ser simplesmente ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da palavra de Deus. Que nós possamos confessá-lo nessa noite, que nós possamos viver e perseverar nessa noite, meus irmãos. Deus está conosco. As suas promessas vêm através da sua palavra. Ele não muda, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Nenhum dos seus planos, nenhum deles serão frustrados. Todos eles se concretizarão no tempo de Deus, para a glória dEle. Que nós possamos estar atentos a Ele e viver por Ele. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus por mais um culto, por mais uma semana que se iniciou hoje. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, te rendemos graças, ó Deus. Hoje nós ouvimos um pouco sobre o poder da palavra, do que nós falamos, ó Deus. Que nós possamos ter, ó Deus, palavras que possam abençoar pessoas. Que nós possamos, ó Deus, ser o que nós falamos. Ó Deus, porque verdadeiramente vai revelar, desvendar os nossos corações, as nossas palavras. Que o Senhor cuide, ó Deus, de cada coração aqui presente. Cada coração, ó Deus. Que o Senhor estenda a Tua mão poderosa sobre cada vida aqui presente nessa noite. Sabendo que a Tua palavra não volta vazia. O Senhor nos ensina. Ó Deus, o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem nos guiado, nos direcionado, nos conduzido, Pai Santo. E nós te rendemos graça, ó Deus, nessa noite. Graça, ó Deus, pelo Teu amor em nossas vidas, pelo Teu cuidado. Ó Deus, pelo Teu amor incondicional. Tu nos ama, ó Deus, porque o Senhor é amor na sua essência. O Senhor nos corrige, nos disciplina, porque o Senhor nos ama. Que nós possamos viver o que nós falamos, ó Deus. Não só ouvintes, mas praticantes, participantes da Tua palavra. Que o Senhor renove as nossas forças, ó Deus, nesse primeiro dia da semana. Que seja uma semana, ó Deus, abençoada e abençoadora na vida da Tua igreja. Sabendo que o Senhor está no barco, apesar das dificuldades e das tempestades. O Senhor tem conduzido as nossas vidas, o Senhor tem direcionado a nossa história. O Senhor tem sustentado, ó Deus, cada um das Tuas ovelhas, ó Deus, que se faz aqui presente. E nós estamos, ó Deus, descansando debaixo da onipotente mão do Senhor. Sabendo, ó Deus, que o Senhor começou a boa obra em nossas vidas e que o Senhor vai finalizar até o dia do Senhor. Cremos no Teu agir, ó Deus. Por isso nós somos, ó Deus, o que nós falamos naquele dia, ó Deus, que Te confessamos
como nosso único e suficiente Salvador. Que a tua igreja, ó Deus, possa dia após dia renovar, ó Deus, o seu amor. Amor para contigo, Senhor, o primeiro amor, e amor para o nosso próximo. Amando, ó Deus, e colocando o teu reino em primeiro lugar. Amando o nosso próximo, amando o nosso semelhante, tendo compaixão, tendo misericórdia, ó Pai. Porque a tua palavra diz: terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Cuida, Senhor, do nosso coração, porque nós vimos, ó Deus, nessa noite que o coração do homem é enganoso. Ó Deus, que o Senhor possa guardar, ó Deus, como disse Davi, a nossa boca, colocar um guarda, para que nós possamos vigiar, ó Deus, palavras que são ditas, palavras que ferem, ó Deus, que nós possamos trazer palavras que abençoem pessoas. A palavra de Deus, ó Deus, para que Deus possa se revelar através do Espírito Santo de Deus, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós vimos hoje, ó Deus, que o que nós falamos, ó Deus, vai ser a prova de que verdadeiramente nós fomos transformados. Que a justiça de Cristo foi colocada sobre nós, imputada no nosso coração. E que o Senhor possa ir de encontro, ó Deus, com aqueles que ainda não tomaram a decisão. Ó Deus, que seja noite de salvação, que o Senhor possa, ó Espírito Santo de Deus, convencê-los, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Aquilo que nós não podemos fazer, Senhor, o Senhor pode fazer. Traz, Senhor, aqueles que ainda não tomaram decisão. Transforma, regenera, Pai, o teu povo, esses que já estão visitando a tua igreja, ouvindo a tua palavra. Que o Senhor possa fazer morada no coração deles hoje, ó Deus. E que eles possam tomar uma decisão publicamente, te confessando como único e suficiente Salvador. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.